Buenaventura. 14 de agosto de 1966. Nascia na costa colombiana um menino que, décadas depois, seria eternizado como um dos maiores ídolos estrangeiros do futebol brasileiro. Fred Eusébio. Gustavo Rincón Valência não era apenas um jogador. Era uma força da natureza, um gigante dentro e fora de campo. Esta é a história do colosso que fez o Brasil chorar 2 vezes. Primeiro de alegria, depois de tristeza. Nas ruas humildes de Buenaventura, Fred aprendeu que o futebol era mais que um jogo. Era uma saída, um sonho, uma necessidade. Começou sua carreira no Atlético Buenaventura, clube local onde mostrou pela primeira vez sua versatilidade única. Jogava como meia ofensivo, criava jogadas, marcava gols. Mas Rincón era diferente. Tinha a técnica de um armador e a força de um guerreiro. Passou por Tolima, Santa Fé e América de Cali, onde começou a chamar atenção internacionalmente. Sua transformação tática estava apenas começando. De meia ofensivo criativo, passou a atuar mais recuado, como volante. E foi nessa posição que Fred Rincón se tornou inesquecível. Itália, Copa do Mundo. Colômbia contra a Alemanha Ocidental. Aos 44 minutos do segundo tempo, quando todos já davam a vitória alemã como certa, Fred Rincón apareceu. Um gol que entrou para a história, que levou a Colômbia às oitavas de final e colocou seu nome no mapa do futebol mundial. O mundo viu. O Brasil viu. E em 1993, o Corinthians abriu suas portas para o gigante colombiano. Chegava ao Parque São Jorge não como uma aposta, mas como uma certeza. E Fred não decepcionou. Com sua presença imponente, força física descomunal e técnica refinada, rapidamente conquistou a fiel torcida. Foram 84 jogos na primeira passagem, onde mostrou que futebol não tem fronteiras. Era mais que um estrangeiro, era um corintiano de coração. Sua raça, sua entrega, sua liderança dentro de campo faziam dele não apenas um jogador, mas um símbolo. Rincón partiu para a Europa, onde defendeu gigantes como Napoli, Real Madrid e Palmeiras. Mas o destino tinha outros planos. Em 1997, o Corinthians passava por um de seus momentos mais críticos. O clube estava ameaçado de rebaixamento, a torcida desesperada, o futuro incerto. E então, como um herói de filme, Fred Rincón voltou para casa. Eu volto para ajudar meu Corinthians, disse, e ajudou. Com a camisa 5 nas costas e o coração na mão, liderou o time na fuga do rebaixamento. Eram 73 jogos nessa segunda passagem, totalizando 157 partidas com a camisa alvinegra. O terceiro estrangeiro com mais jogos pelo clube. Não eram apenas números. Cada jogo era uma batalha, cada vitória, uma conquista coletiva. Rincón não jogava por salário ou glória individual. Jogava pela camisa, pela torcida, pelo amor ao clube que o adotou. Os anos passaram. O corpo pediu descanso. Em 2004, aos 38 anos, Fred Rincón pendurou as chuteiras. O fim de uma era dentro de campo, mas não o fim de sua relação com o futebol. Tentou a carreira de treinador, buscando transmitir toda aquela experiência e sabedoria acumulada em 2 décadas de profissionalismo. Como técnico, porém, não teve o mesmo brilho. Faltava aquela magia que só os jogadores possuem dentro das 4 linhas. Mas isso não diminuía em nada sua grandeza. Fred continuou sendo respeitado, admirado, lembrado. Na Colômbia, era herói nacional. No Brasil, especialmente em São Paulo, era eterno ídolo. Participava de eventos, jogos beneficentes, encontros com torcedores. Onde Rincón aparecia, havia sorrisos, abraços, homenagens. O colosso continuava gigante, agora fora dos gramados. 11 de abril de 2022. Cali, Colômbia. Um acidente de trânsito brutal envolvendo o veículo em que Fred estava. As notícias correram o mundo. O Brasil parou. A Colômbia parou. Torcedores de todos os clubes rezavam, esperavam, pediam um milagre. Durante 2 dias, Fred Rincón lutou pela vida em um hospital de Cali. A mesma força que o fez vencer tantas batalhas dentro de campo, agora lutava contra o inevitável. Mas nem mesmo o colosso era imortal. 13 de abril de 2022. O mundo perdeu Fred Rincón. Tinha apenas 55 anos. A notícia caiu como um soco no estômago de milhões de pessoas. Nas redes sociais, ex-companheiros, adversários, torcedores e jornalistas
prestavam homenagens. O Corinthians decretou luto oficial. A Colômbia chorou seu herói. No Parque São Jorge, torcedores deixaram flores, bandeiras, camisas. "Obrigado, Colosso", diziam as faixas. "Você nunca será esquecido." E não será. Fred Rincon não foi apenas um jogador. Foi uma ponte entre duas nações, um símbolo de que o futebol une povos, culturas, corações. Com 157 jogos pelo Corinthians, conquistou mais do que títulos. Conquistou eternidade. Hoje, quando a fiel torcida se reúne no Itaquerão, o espírito de Rincon ainda está lá. Na garra de cada jogador, na paixão de cada torcedor, na história imortal do clube. Fred Eusébio Gustavo Rincon Valência. Buenaventura, 1966. Cali, 2022. Mas na memória de milhões, eterno. Descanse em paz, Colosso. Sua lenda jamais morrerá.